Cansado de ouvir blá 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 de política que não levam a nada? Então esse podcast é para você. Pautas reais com pessoas reais envolvidas na sociedade em busca de mudanças de verdade. Assim como eu e todos que querem política sem politicalha. Ouça terça-feira a partir das 20 horas em minhas redes sociais. Olá pessoal, mais um podcast do Sítio Clay Gabarrão. E todas as terças às 20 horas, estaremos aí com vários temas de várias áreas. E hoje é um prazer para mim receber aqui o Vitor, a dona Miriam, a mãe dele, né? Eu sou fã do Vitor já desde 2009, acompanho as redes sociais, depois ele vai passar aí, ele tem um trabalho super bacana nas redes sociais aí, sobre essa questão, né, do mal de Alzheimer, né? Uhum. E eu estou super feliz e emocionado em tê-los aqui, porque a dona Miriam, na verdade, como eu assisto muito no Instagram e tá do ladinho dela aqui hoje, eu estou super feliz. Ô Vitor, mas eu gostaria que você se apresentasse para o nosso pessoal que está nos assistindo aí nas redes sociais. Legal, prazer imenso estar aqui com você, mais uma vez falando para você que gosto muito de você como pessoa, do seu trabalho que você vem exercendo há tanto tempo com muita consistência, né? E como se perdura até hoje, a gente vê que são pessoas de valores, né? Agradeço muito o convite de você pedir para a gente estar aqui falando um pouco. Deu tudo certo, deu trazer a mãe e tal, é uma correria, né? Mas a gente acaba se virando. Bom, meu nome é Victor Augusto, eu trabalho com música há mais de 15 anos. E hoje eu dedico o meu tempo, o meu esforço, o meu conhecimento para minha mãe, que hoje tem Alzheimer, diagnosticada em 2019. Então hoje o cuidador integral dela sou eu e tem alguns auxílios e tal, e a gente pode falar mais disso. Ah, legal. Então essa é a sua história, mas você tem toda uma história na música também, né, Vitor? Tenho. A minha história com a música começou em 2004 ainda, quando era na época do Sucão. Quem é mais antigo aqui de Morama lembra do Sucão by Night, né? Ou do Sucão do barzinho. E eu comecei lá aos 14 anos, né? O Mércio, né, na época gostou de mim, tocando violão e tal, simplesinho, mas cantava também, né? E aí uma pessoa que toca e canta, ele já, vamos tocar aqui pra nós, né? E aí minha carreira também, né? Hoje eu componho, né? Arriscava antigamente, mas hoje eu já após estudar mais sobre composição e viver mais a realidade, né? Ter histórias para contar, eu acho que é um dos grandes segredos da composição, da inspiração da composição, né? Tem muita gente que faz umas músicas muito bonitas quando está apaixonado, né? Por exemplo. Então são realidades. Hoje, com a realidade que eu vivo, as músicas têm vivido também esse contexto junto comigo, né? Ah, que legal. Você tinha uma dupla com o Rafa, né? Tinha uma dupla sertaneja. A gente teve dupla sertaneja por 8 anos. 8 anos cantando. E aí a gente migrou para um outro setor da música, que é o setor de casamentos também, né? E aí ali ficamos, né? Porque é um setor mais aquecido, em termos de a gente consegue pagar melhor os músicos, enfim. Foi um ramo que a gente se identificou. Né? Mas hoje na música, a forma que eu uso ela tem se tornado cada vez mais diferente e nova para mim, porque a música auxiliando dentro da doença eu ainda não conhecia, e a música entrou nesse contexto logicamente, né? Porque não havia como, né? Eu ia para Maringá às vezes para ajudar meu irmão a cuidar da minha mãe, e eu pensava assim, poxa, eu não vou levar o violão, que eu canto para tantas pessoas, eu cobro para as pessoas me ouvirem cantar, as pessoas me pagam para me ouvirem cantar e eu não vou cantar de graça para minha mãe? Como assim, né? E um certo dia eu levei o violão e cantei uma música para ela que a gente cantava na igreja, né? Que eu sabia que ela cantava na igreja. Ela tocava violão no Ministério de Música quando era mais nova. E quando eu cantei essa música, ela cantou junto. Foi um momento assim muito sublime, muito ímpar, assim, que nunca havia acontecido, né? Dentro da doença e nem antes dela, né? Esse estreitamento de laços entre eu e a minha mãe se deu ali, naquele momento. E assim, foi extravagante a emoção, nós nos emocionamos muito. E a partir dali começou-se esse trabalho da música vir toda semana, quase que diariamente. Mas falando do Alzheimer, como que vocês perceberam que apareceu
o problema e começou a evoluir, assim? Olha, para contar essa história, eu preciso trazer ainda um trauma que ela viveu em 96, quando ela teve a gravidez do meu irmão mais novo, o terceiro filho dela. Nós somos em 3. O Vinícius nasceu em 88, eu nasci em 90 e o Gustavo em 96. O parto foi tudo bem, só que na hora de fecharem a cirurgia, ela contraiu uma infecção hospitalar. E aí ela foi para casa, ela estava sentindo muitas dores e tal, e os médicos às vezes mandavam embora com remédio, ou às vezes diziam que era gases, logo ia passar, que era normal, enfim. Até que em uma semana essas dores aumentaram muito e eles resolveram interná-la. E nesse internamento ela teve uma parada cardiorrespiratória. Resolveram abri-la, né? Na mesa de cirurgia ela teve uma outra parada cardiorrespiratória. E nessa segunda parada cardiorrespiratória ela ficou 2 minutos e 37 segundos aproximadamente sem respiração, sem oxigenação no cérebro. E consequentemente, né, o cérebro ele começa já a desligar os aparelhos, digamos assim, né? Só que nesse momento ela voltou à vida. Na hora que estava começando esse processo de desligamento, ela voltou e foi induzida ao coma, né? Voltou com um desfibrilador, foi uma cena bem forte. E no quarto, os médicos ainda disseram antes dela acordar, antes de tirar a sedação dela, olha, pode ser que ela acorde, pode ser que ela não acorde, pode ser que ela reconheça vocês, pode ser que não, pode ser que ela saiba falar, pode ser que ela não saiba andar. Enfim, a gente podia esperar tudo e nada ao mesmo tempo, né? E quando ela voltou, ela já foi um milagre ali, porque ela lembrou de tudo, todos, do filho que ela teve, lembrou do marido que ela tinha, né, que era meu pai na época. Eles se separaram em 2002, não teve relação com a doença, mas o período pós esse trauma foi um período muito difícil para ela também, com vários gatilhos para desencadear um problema futuro. Além desse gatilho principal de ter tido esse problema da parada cardiorrespiratória, os médicos já avisaram, inclusive falaram, olha, se ela não teve nada agora, uma hora essa conta vai chegar, porque ela teve dano cerebral, né? O que ela ganhou foi uma sobrevida, e uma sobrevida longa. Ela ficou independente até 2017, 2018, ali, início de 2018. Então assim, só que o pós disso veio a depressão pós-parto, veio episódios de bipolaridade, que a gente não entendia o que era, né? Comportamentais, esquecer caminhos, de várias coisas que iam se encaixando e fizeram muito sentido hoje, fazendo um panorama de como foi a nossa história. Porque antes disso, antes do diagnóstico, a gente não olhava para trás para juntar os problemas e trazer em um só, né? A gente sempre achava que eram problemas pontuais. Poxa, a mãe está meio esquecida. Eu cresci ouvindo as pessoas dizendo, pô, sua mãe tá louca, entendeu? Então assim, não podia se dizer que era um problema da idade, que nem muitas pessoas já diagnosticam, né? Da idade, tá caducando e tal. Não dava, porque minha mãe é muito nova. Minha mãe é super nova, quantos anos ela tem? Hoje ela tem 57. Então ela foi diagnosticada com 54 em 2019. Porque o que fez que a gente buscasse realmente o diagnóstico foi uma negociação que ela fez. Ela gostava de apartamento e ela negociou a casa dela num apartamento. E no outro dia ela não se lembrou dessa negociação. E aí os corretores entraram em contato comigo e tal, e a gente conseguiu desfazer o negócio. Perdemos aí cerca de R$8.000 na negociação ainda, mas salvamos o negócio. E a partir daí começou-se uma investigação, né? Porque não seria tão simples visto a idade dela, né? E a gente entrou com uma neurologista que fez vários testes e constatou uma perda cognitiva sim, só que ainda faltava fechar o diagnóstico, que seria o de Alzheimer ou de algum tipo de demência, né? O fato de termos diagnosticado o Alzheimer em 2019 não significa que fechou-se completamente o diagnóstico. É o Alzheimer e só, né? Porque a demência dela, como ela veio provocada por um gatilho de trauma, podemos dizer que tem mais coisas juntos, entendeu? Tem mais áreas do cérebro afetadas, fazendo que não seja só um tipo de demência. Ela pode ter, como ela teve a fala afetada, então a gente estima que existe a demência de Alzheimer associada com alguma outra, frontotemporal, né, que a gente está estudando hoje em dia,
mas que a gente vê que a consequência não é uma só, né? A gente diagnosticou para Alzheimer para a gente correr atrás de documentação, aposentadoria dela, para isso foi muito importante que a gente diagnosticasse para o INSS já aposentar já logo de cara, entendeu? Então ficou mais fácil o processo, só que tem mais coisas junto, com certeza. E qual o impacto disso na... Mãezinha, tudo bem? Qual o impacto que foi na família, assim, Vitor? Olha, na família a gente sente que as pessoas protegem um pouco a gente, né? A gente acaba enxergando isso com o tempo. Eu acredito que a notícia em si, para a família, para quem está de fora, mas ao mesmo tempo está dentro da família, seja um baque, né? Seja algo assim que choca, né? Sim. A gente não esperava e tal, uma pessoa nova, enfim, todos os argumentos que você pode imaginar para colocar diante de uma doença como essa. Mas no caso da nossa família, a gente teve um acolhimento muito grande, tanto de dentro da nossa família, quanto meu irmão, que começou a cuidar dela e cuidou durante 1 ano e meio, até ele me falar assim: Vitor, eu não estou aguentando, eu não estou dando conta sozinho, eu preciso de ajuda. Prontifiquei-me a ajudar e trouxe ela para Umuarama. Então, assim, quando você está vivendo essa atmosfera, quando você está vivendo o problema, vivendo o deserto, é difícil você sentir um baque muito forte. Porque esse baque, entre aspas, ainda está acontecendo. Tá entendendo? Se você ficar chocado só com um acidente de carro, mas o carro continuar capotando, você vai estar dentro daquilo ali, daqui a pouco você está acostumado. Não é possível. É assim. Você está entendendo? Então a gente acaba vivendo esse contexto e se inserindo nele é o mais importante. A gente, como familiar, como cuidador e como familiar de uma forma geral, mesmo os de fora, se inserir na realidade, conhecendo, estudando, vendo os vídeos da Dona Miriam no canal, tá entendendo? Porque daí evita o choque, digamos assim. E como que é assim, a rotina, o tratamento familiar ali? Olha, hoje quem Eu cuida... vejo vários vídeos, você fala do assunto de forma assim que até para não as pessoas terem um contato maior, mas simples. E às vezes ontem eu assisti um sensacional, você brincando lá com uma questão lá. Então, como que é essa rotina? A leveza. O segredo é a leveza. É a gente encontrar dentro de nós a leveza necessária para lidar com a situação. A leveza necessária que a situação pede. Porque quem tem que desacelerar somos nós. Não cobrar que ela acelere como nós. Entendi. Entendeu? Então, enquanto estamos nos dedicando o nosso tempo, doando o nosso tempo, mais do que isso, eu penso isso como uma doação, que é um tempo que eu poderia estar doando para um projeto pessoal, é um tempo que eu poderia estar doando para alguma outra coisa, enquanto eu poderia deixá-la numa casa de repouso. Só que decidi doar o tempo para ela, então esse tempo ele, que seja de qualidade, porque é um tempo meu também. Então ele tem que ser de qualidade para mim. Porque ao momento em que eu olho para mim e cuido da minha realidade, a dela também vai estar segura, entendeu? Então, dessa forma que eu enxergo os cuidados necessários. Poxa, seria legal se eu levasse ela para fazer um passeio, ou seria legal se eu levasse ela para andar de cavalo. Esses dias eu vi num vídeo, você levou ela para um passeio a cavalo, aí ela jogava uma bola, eu achei bacana. Exato, a gente inseriu ela em alguns tratamentos. Pessoas começaram a nos ajudar através das redes sociais, que eu comecei a fazer os vídeos dela, cantando para ela e tal, comecei a filmar e o retorno foi muito positivo. Você falou cantando para ela, você é músico, compositor, cantor, esse trabalho de música e as redes sociais, você acha que vem contribuindo para ajudar? Você acha que ajuda outras famílias também? Com certeza. Ajuda o tratamento dela, né? E demais. Você ajuda outras famílias. Sim, porque as sessões de musicoterapia que eu faço com ela, eu abro a câmera e faço para as pessoas verem também, sabe? E a gente contempla junto as reações dela, os sorrisos dela, as emoções dela, conforme a música vai levando e induzindo ela. E a gente testemunha juntos, através das redes sociais,
o poder que a música tem de influência na doença, em qualquer situação. E essa, para mim, eu considero uma das doenças mais graves que pode acontecer com uma pessoa em vida. A gente vê a força da música em cima dessa doença, trazendo a pessoa de volta. A gente entende que a música é uma das coisas mais poderosas do universo, sem dúvida alguma. Como você descobriu assim que a música poderia fazer bem para ela e para o tratamento? Primeiro na reação dela, né? Quando eu cantei a primeira vez com ela, que a gente extravagou as emoções e há muito tempo a gente não acessava aquele campo de emoções, eu percebi que dali eu conseguiria extrair muita coisa boa, entendeu? Lógico que assim, eu fui entendendo com o tempo que o tratamento ele sofre algumas nuances, no sentido de que, imagine que você tem o cantor Roberto Carlos cantando para você na sua frente. Um dia, a primeira vez, tudo bem, mas todo dia... E tudo bem se for todo dia, mas assim, que cada dia seja uma experiência nova, porque para ela é uma experiência nova. Nova no sentido de que, poxa, eu acho que eu já vivi uma experiência parecida, mas é novo para mim. Poxa, eu acho que eu já cantei essa música esses dias, mas ela canta de novo, entendeu? Então, a gente mexe com áreas do cérebro dela que a humanidade hoje não chegou nem perto de conhecer ainda. Então, mesmo sem entender o que acontece, a música realiza coisas com ela que são inexplicáveis. Isso é fato. Ela canta junto, assim? Ela cantava. E essa que é a questão da doença que vem fazendo essas curvas de altos e baixos, né? Só que a gente sabe que é uma descida constante. Só que em alguns momentos ela está pior, mas em alguns outros momentos a gente consegue resgatar ela, né? É uma doença bem cíclica, né? E a gente entendendo esses ciclos e estimulando na hora certa, entendendo o ritmo dela, a gente consegue extrair o melhor com os tratamentos. Eu não posso levar ela para andar de cavalo às 7 horas da manhã, por exemplo. Entendeu? Ela tem que estar bem descansada, tem que ser depois do almoço, o sol não pode estar tão forte. Então tem coisas que a gente tem que ter como percepção para entender o que ela precisa como na situação dela, entendeu? O que a doença permite que eu faça para extrair o melhor dela. Entendi. Porque é uma barreira, né? A doença ela coloca essa barreira entre nós e ela, entre ela e o mundo real. Só que ela tem o mundinho dela. Ela tá ali, ela tá conversando aqui com a gente, ela tá vendo a gente conversar. Para ela o que está acontecendo é só isso aqui. E tá tudo bem. Só que se a gente coloca e se insere dentro desse mundo dela, junto com ela, usando esses gatilhos que é a música, que é a afetividade, que é encontrar alguém que ela gosta, que não vê há muito tempo. Eu vi alguns vídeos que você trouxe, amigos da infância, professores. Exatamente. Assim, estudaram com ela. Qualidade de vida, Sid Clay. Eu acho que qualidade de vida ela está atrelada aos momentos de felicidade que a gente vai colecionar com o tempo. Então, proporcionar e incentivar esses momentos de felicidade é a única coisa que tem trazido ela de volta. Entendeu? Então, assim, por mais que essas sensações de extrema felicidade também causem um estresse para ela, porque ela fica cansada depois, né? Ela dorme a noite inteira tranquila, roncando a noite inteira. Quando a tia Lene veio esses dias e ela, na outra noite, ela dormiu a noite inteira assim, roncando. Então, assim, ela tem uma descarga de energia muito grande que por vezes parece que depois fica mais desacelerado ainda. Só que eu aceito, eu assumo esse risco de trazer esses momentos de felicidade para que ela viva essa passagem até o outro lado do rio, que eu falo muito isso, que a gente vive hoje uma passagem até o outro lado do rio e que eu só quero levar ela em segurança, mas que a gente pode ir curtindo a paisagem, pode ir sorrindo, vendo os pássaros, vendo os bichos na beira do rio, sabe? É muito possível isso. E você comentou, acho que antes de nós estarmos gravando, que você também já está estudando, fazendo um curso sobre... Sim, sobre terapias, né? Hoje a graduação que eu procurei fazer, eu encontrei finalmente uma graduação que eu quisesse fazer e que fosse me trazer benefícios hoje dentro do meu contexto real. Eu curso terapias integrativas e complementares e depois eu já pretendo anexar também uma pós-graduação em musicoterapia. Você comentou sobre a ecoterapia. Esse dia eu estive lá com o Francisco
eles estão recomeçando esse trabalho. Você acha importante a ecoterapia? Muito importante, não só na doença de Alzheimer, mas também em outras doenças degenerativas ou cognitivas, como autismo. Eu já vi casos de crianças autistas terem pouco ou zero relacionamento com pessoas, mas com o cavalo e com o instrutor é totalmente diferente. Parece que aquela criança não tem problema, vamos dizer assim, mas não tem condição adversa alguma, entendeu? A mesma coisa a minha mãe. Quando ela sentava no cavalo, assim, ela se concentrava em querer estar ali e sentar naquele cavalo e com força, entendeu? Então, assim, a gente associou essa vontade dela de se concentrar no momento com os estímulos cognitivos. A ecoterapia ou a equitação lúdica, que também pode ser chamada assim, ela consiste em a gente estimular com cores, estimular com sons, estimular com música, além do cavalo, para trazer, assim, estimular em várias áreas do cérebro ali, para que ela sofra um novo tipo de aprendizado. É muito importante isso, porque eles são capazes de aprender algo novo, da forma que eles quiserem. Nós não precisamos entender qual é essa forma de aprendizado, mas eles aprendem uma nova forma de amar, uma nova forma de se expressar, uma nova forma de se comunicar. Você falou que é uma doença, vamos chamar assim, né? Você falou que é uma das mais importantes e terríveis mesmo, né? Aí, porque de repente, de uma hora para outra, você para de ter aquela vida que você tinha, né? Sim, muda o teu contexto todo. No caso, né? da pessoa, né? Que tá... A gente tem que estar disposto a abrir mão de várias coisas, apesar de que, se me perguntassem há 2 anos atrás se eu teria condições de cuidar da minha mãe, eu falaria que não. E eu conseguiria argumentar para que as pessoas entendessem que não. E aí é que tá, as pessoas entendem que você não consegue, que você tem um cargo político, que você tem muitas e muitas funções, que você tem podcast para gravar, e que se sua mãe viesse hoje numa condição dessa, você poderia declinar, entendeu? Só que parte de nós a decisão de falar, eu consigo abrir mão disso, e aos poucos as coisas vão se encaixando conforme a nossa vontade, conforme a gente quer, porque a gente tem que querer, né, proporcionar isso, né, viver isso. E a partir do momento que a gente se permite, as coisas começam a acontecer, entendeu? Quais profissionais, assim, que te ajudam no tratamento ali? Porque eu vejo que eu assisti uma live, eu sou com uma médica, e acho que tinha um médico também. Quais são os profissionais que você pode estar buscando para ajudar nesse processo? Hoje as terapias integrativas, que é como eu considero a partir do estudo, tem importância no contexto dela. A fonoterapia é muito importante, a terapia ocupacional é importante, fisioterapia já tem começado a ser mais influente agora. Nós podemos também ter o acompanhamento da neuro, terapias complementares que de um modo geral contribuem de alguma forma para o tratamento dela. A gente trata hoje também com a cannabis medicinal, que se tornou o único medicamento que a gente tem usado no tratamento com ela, né? A gente conseguiu tirar os tratamentos alopáticos e ficar só com a cannabis medicinal. Eu ia perguntar justamente isso, porque eu vi na live você comentando sobre isso. A cannabis medicinal, ela nos permitiu extrair o melhor de cada terapia, porque ela melhora a concentração da minha mãe, ela melhora o cognitivo dela, ela fica mais responsiva depois que quando o medicamento está agindo, entendeu? E mantendo as doses certinho, diariamente, o comportamental, de uma forma geral, melhora muito. Hoje eu consigo ter um manejo muito mais fácil no banheiro com ela, entendeu? Para passear, ela entende que ela está indo e caminhando, então entende cada passo. Então eu percebo que a cannabis medicinal hoje ela entrou como eu havia falado, que nós passamos um trajeto hoje de ir até o outro lado do rio. A cannabis medicinal, para mim, eu considero ela como o barco, que permitiu com que todo esse trajeto fosse mais tranquilo. E o acesso à cannabis? Assim,
para as pessoas, como que faz para adquirir? Se é um tratamento caro para quem está nos assistindo? Olha, é relativamente caro, mas comparando com o que já foi, está extremamente mais barato. Já chegou a ser um tratamento que custava cerca de 3, 4, 5 mil reais por mês. Não pegamos essa fase. E hoje você consegue, por associações, né, que já tem várias associações do Brasil. Acho que o Marama tem alguma coisa também, né? Parece que tem um grupo organizado, né? Tem famílias que se ajudam, né, a partir de associações. Associações começam assim, né? Famílias se ajudando famílias ajudando outras famílias, e aí com o tempo formaliza-se, né, uma associação. Hoje esse medicamento está em torno de 300 a 500 reais. Então, comparado com os 3 mil, muito menos. Atrás, né? Só que para a realidade da grande maioria dos brasileiros ainda é caro, né? Visto que é uma planta, é extraído de uma planta, é feita uma extração simples, né? Nos laboratórios é diferente, mas é possível fazer uma extração simples, de baixíssimo custo. As pessoas poderiam plantar em casa, só que hoje o enfrentamento maior que a gente tem não é só o social, é também o político, né? A construção política ela vem se dando bem lentamente, só que o país ele tem desenvolvido nesse caminho, né? Nós temos já uma classe política até bem engajada, e já é algo, uma luta suprapartidária, onde vários partidos ali, independente de ser direita ou esquerda, já têm engajado mais nessa luta com a cannabis medicinal, porque é uma demanda muito grande. Hoje mais de 50 mil famílias dependem desse medicamento. Nossa. Então já é um número considerado ao nível Brasil, para que as entidades governamentais olhem e falem, não, isso aqui é necessário, isso aqui é de baixo custo. Só que tem muita coisa por trás ali que um podcast não é suficiente para a gente falar sobre tudo isso, né? É verdade. Eu li algo ontem, não sei se eu ouvi no seu podcast, lá na sua página, sobre alimentação. A temperatura dos alimentos, que não pode deixar esfriar, quando ela perde o interesse. Existe alguma coisa assim? Como que funciona? Faz parte. Parte do dia a dia, você aprender coisas que você às vezes não prestaria atenção se fosse para você. A comida esfriar, às vezes a pessoa perde o apetite. Se você deixar uma mesa assim muito cheia de coisas, pode ser que ela vai comer e se perde por causa de outra coisa chama atenção. Uma mesa, imagine que às vezes na toalha de mesa que tem, sabe, uma toalha de mesa que tem uma maçã, uma mão, e aí você perde, né? Então, várias coisas que você vai percebendo que são meio que rituais que o cérebro gostaria de viver ali, você vai entendendo o funcionamento e vai levando junto, entendeu? Por isso que o conhecimento é muito importante. Às vezes a gente não tem essa noção rápida, né, de que vai ser assim que vai funcionar. A gente precisa aprender com outras pessoas. Por isso que é muito importante a gente buscar o conhecimento. Buscar redes sociais, pessoas que ensinam, pessoas que demonstram o dia a dia, como nós viemos fazendo há mais de um ano, né, nas redes sociais, para procurar se inspirar no cuidado, né? Porque é uma realidade de muitas famílias, muitas mesmo no Brasil. Se não medicar, a doença pode avançar. Se não tratar... Medicar, não tratar... Hoje os medicamentos alopáticos que a gente tem, os medicamentos que vendem na farmácia, são um pouco contraditórios no tratamento para Alzheimer especificamente, porque a gente não tem, há mais de 20 anos que a gente não tem uma evolução de medicamento no Alzheimer, né? A evolução maior que nós tivemos como resultado no Alzheimer foi hoje a cannabis medicinal. Só que quando a gente vê que não é só o medicamento, a gente entende que a doença não é só isso. Se você der o medicamento, se você fornecer para ela a cannabis medicinal todos os dias e deixar ela sentada no sofá, não vai adiantar nada. O estímulo. Exato. É o estímulo que vai prolongar, que vai proteger ela, né? Que vai dar uma sobrevida de qualidade, e é isso que a gente tem que buscar, uma sobrevida de qualidade, a fim dela ter essa passagem mais branda, entendeu? Entendi. Você fez uma música em especial para ela, não foi algo assim? Fiz. Como eu te falei, eu comecei a trabalhar com composição há muito tempo, mas a gente precisa de inspirações, né, durante a nossa vida para trazer ali aquela música.
que é aquela música que tem um objetivo, né? Hoje eu uso a música como objetivo de estimulá-la. Seja uma música para estimular a memória dela, ou seja uma música, e eu me desafiei a criar uma música para ela que desafiasse o aprendizado dela, né? De saber quem ela é, de entender o contexto. E a música se chama Meu Mundo Alzheimer. Toca pra gente. Vou tocar. Nossas... Coincidentemente tem um violão aqui. Nós pegamos emprestado do Júnior. E esse violão foi de um grande amigo seu, né? Foi do grande amigo, é do grande amigo seu, né? Verdade. Rafael. Mãezinha, Dona Miriam, conhece essa música aqui, ó? Dona Miriam Santos Oliveira, nascida em Icaraíma, dia 21 de agosto de 1964. Era inverno, parece eterno o seu amor pelos seus 3 filhos, Gustavo, Vinícius, Victor, músico. Não necessariamente nessa ordem, herdeiros do seu sorriso gigante, herdeiros do seu coração de mãe que semeou amor. A sua vez chegou. Agora Dona Miriam vai colher, plantar, regar, cuidar, colher. Agora Dona Miriam vai colher, plantar, regar, cuidar, colher. Bem-vindos ao meu mundo Alzheimer. Ah, gostou? Bom, pessoal, estivemos aqui com o Victor, Dona Miriam, simpatia em pessoa, né? E, Victor, muito obrigado. Eu gostaria, para finalizar, que você deixasse suas redes sociais, então. Eu já sou fã, já acompanho, tá lá no meu Instagram, mas você deixasse pra galera aí. Que legal. A gente tá lá no TikTok. O TikTok hoje tem mais de 80 mil seguidores. Nossa. Muito legal. Prof. Victor Augusto. Prof. de professor Victor Augusto. Tanto no Instagram quanto no TikTok. Victor. Prof. Victor Augusto no Instagram e no TikTok. No YouTube também tem lá o direcionamento para procurar o Diário Alzheimer, né? Que é o nome do nosso canal, né? Que todo dia eu estou lá falando como é que é o dia a dia, mostrando ela pegando um banho de sol, que seja, né? Mas a gente está sempre lá e tem gente com muita saudade dela. Todo dia manda mensagem. Que legal. Deus abençoe vocês, gratidão mesmo. Amém, obrigado. Por ter esse papo conosco, Dona Obrigado Miriam. pelo Muito convite. Obrigado, Dona Miriam. Fiquem todos com Deus.